Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de redação. Vamos continuar falando sobre um assunto que foi iniciado na última aula, tá? Falamos sobre o gênero crônica, especificamente sobre a crônica humorística, mas eu já falei um pouquinho para vocês sobre a essência da crônica. A crônica ela é um gênero textual que narra, relata fatos do nosso dia a dia, fatos do nosso cotidiano, tá bom, gente? Também falei para vocês que existem vários tipos de crônica, dentre elas as crônicas narrativas, as crônicas argumentativas, crônicas críticas, enfim. Falamos um pouquinho sobre a crônica humorística. Falei a vocês que esse tipo de crônica ele está inserido dentro da tipologia narrativa, tá bom? Então, como está inserido nessa tipologia, ela vai se utilizar de alguns elementos da narrativa. Nela você terá a presença de um narrador, de personagens, você terá um enredo curto, limitado, porque esse gênero textual ele é um gênero mais curto do que os outros gêneros narrativos, tá bom, gente? E a situação narrada, a trama, ela vai se voltar para uma situação do nosso cotidiano, mas de uma forma engraçada, de uma forma bem humorística. Para causar humor, o cronista ele vai se utilizar de alguns mecanismos, como alguns recursos, como figuras de linguagem, o emprego de uma linguagem mais contraída, informal, então vai usar bastante marcas de oralidade, tá bom? A presença da ironia, ela é fundamental nesse tipo de crônica humorística, que ela trabalha muito com a sátira, tá bom? Lembrando que a ironia é a figura de linguagem que consiste em dizer o contrário do que se pensa. Tudo bem, gente? Hoje nós vamos continuar falando sobre essa crônica, o tipo das crônicas, mas nesse caso vamos falar sobre as crônicas argumentativas, tá bom, gente? Assim como outras crônicas, a crônica argumentativa trata de questões relacionadas ao nosso dia a dia, trata de questões relacionadas ao nosso cotidiano. No entanto, diferente das outras crônicas, essa apela um pouco mais para a defesa de um ponto de vista, utilizando para isso alguns recursos que nós já conhecemos, que são os argumentos, ou seja, o autor ele tenta te levar a chegar a uma conclusão que ele mesmo já chegou. Ele te induz a isso, apresentando algumas justificativas para o que ele pensa. Tudo bem, gente? Então, olha só, isso se parece um pouco com outro gênero que nós já conhecemos, que no caso é o artigo de opinião. Tudo bem? Lembram dele? Aí fica aquela pergunta, como é que eu vou diferenciar um artigo de opinião de uma crônica argumentativa? Bom, realmente esses dois gêneros, eles são muito parecidos. Em alguns casos, os autores eles nem se preocupam em dar nome aos seus textos, tá? Afinal de contas, eles estão ali uma espécie assim relacionada mesmo. Vamos falar sobre argumentos, vou apresentar pontos de vistas. Aí não fica às vezes muito claro. Para a gente poder se orientar de um jeito mais fácil, para a gente poder até entender na hora de produzir esse texto, né, como é que eles são, como é que nós vamos diferenciá-los, vamos pensar assim, gente. Um artigo de opinião, ele existe porque ele tem a necessidade de persuadir o interlocutor a acatar um ponto de vista, ou seja, um articulista, um especialista de uma área, um jornalista, alguém que tenha conhecimento sobre um determinado assunto, vai escrever um texto para fomentar uma discussão que existe dentro da sociedade. Aí ele vai apresentar o seu ponto de vista nesse texto, ele vai auxiliar o leitor, não é, a se posicionar. Os artigos, eles ajudam a gente a ter uma opinião sobre um determinado tema que está rolando na sociedade no momento. Já o cronista, ele não tem tanta essa preocupação. Por quê? Porque o objetivo dele não é persuadir ninguém a apresentar, a aderir um ponto de vista. Então, quando o autor ele escreve uma crônica argumentativa, ele não está preocupado em fazer um levantamento de informações ou de apresentar estudos concretos, apresentar estatísticas, números, argumentos que nós geralmente utilizamos e encontramos no artigo de opinião. Ele não tem tanto essa preocupação, porque o objetivo dele não é persuadir. O objetivo do cronista é colocar para fora aquilo que ele pensa
sobre uma determinada situação. Então, se ele puder fazer isso até mesmo com gracejo, humor, usando ironia, ele vai fazer uso disso sem dúvida nenhuma. Então, é normalmente isso que nós encontramos nas crônicas argumentativas, que são textos um pouquinho mais sérios, mas também nós encontramos, né, aquele meio termo, aquele ponto de vista um pouquinho mais descontraído. Muitas vezes o autor ele faz uma brincadeira, uma piada em cima do assunto, mas sempre pensando em levar para o leitor a sua opinião, não querendo que ele vá aderir a essa opinião, mas com uma finalidade de fazer que o leitor ele reflita sobre esse assunto, sobre essa opinião dele, tá bom? Então, a tendência do cronista é te levar à conclusão que ele chegou, apresentando os argumentos que ele tem em mãos. Mas ele não tem essa obrigação, essa tendência a querer te persuadir a todo custo, como faz um articulista de um artigo de opinião, tá bom? Vamos lá ver então as características desse gênero? Olha só, gente. Então, assim, as crônicas argumentativas apresentam a opinião do autor em relação a um fato cotidiano, levando o leitor a refletir sobre um assunto socialmente relevante. Elas podem ser encontradas em livros, blogs, sites da internet, revistas e jornais. A linguagem empregada pode apresentar marcas de oralidade ou de informalidade, tá bom? Então, aqui você já vê que o objetivo dela é levar o leitor a refletir. E ela vai ter uma linguagem mais informal, vai apresentar marcas de oralidade, coisas que não são presentes no artigo de opinião, tá bom? O objetivo, apresentar um fato cotidiano e se posicionar criticamente em relação a ele, apoiando-se para isso em argumentos, tá bom, gente? Se você vai se posicionar, você vai ter que argumentar em relação ao seu ponto de vista, a sua tese. O público-alvo são pessoas que têm interesse por textos que tratam de temas contemporâneos, tudo bem? Ou o público em geral, gente. Então, diferente das crônicas narrativas, vamos ver aqui a diferença entre elas. As crônicas argumentativas apresentam uma ideia central, ou seja, uma tese, com base na qual o autor emprega argumentos para defender o seu ponto de vista e convencer o leitor de sua veracidade, levando-o a refletir sobre determinado assunto socialmente, tá bom, gente? Então, dentro das crônicas argumentativas, como qualquer gênero argumentativo, há a presença de uma tese. Então, a partir da tese, o autor ele vai defender o ponto de vista dele, tudo bem? Vai levar o leitor a refletir sobre determinado assunto da sociedade. Características. Há um claro posicionamento do cronista diante de um fato socialmente relevante, recorre ao uso de argumentos para comprovar as ideias apresentadas e apresenta traços de subjetividade, ou seja, vai expressar a sua opinião de forma particular sobre determinado fato do cotidiano, sobre determinado tema, sobre determinada situação. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre crônica argumentativa. Basicamente, a característica da crônica argumentativa foi o que eu falei para vocês. Nela, o autor, o cronista, ele apresenta seu ponto de vista em relação a uma situação do cotidiano, do dia a dia, mas ele não está preocupado em persuadir, convencer ninguém. Até porque, basicamente, ele está em uma situação de informalidade, tá ok, gente? Lá no livrinho de produção de vocês têm alguns exemplos sobre esse tipo de crônica, no caso, a crônica argumentativa. O assunto começa na página 111, mas tem um texto lá, uma crônica lá na página 112. É uma crônica de Marta Medeiros. O título da crônica é O Reinado do Celular. Nela, a autora ela expõe o seu ponto de vista sobre o uso excessivo do aparelho. Então, ela fala que as pessoas elas já não utilizam, ela até utiliza essa frase, já não usam o celular como uma necessidade, mas sim uma ansiedade, não é? E isso, de fato, é verdade, não é, gente? Aí lá ela vai falar um pouquinho sobre os vícios das pessoas na tecnologia, em especial o celular. Eu quero que vocês leiam essa crônica e vocês resolvam as atividades relacionadas a ela, atividades de interpretação, bem como as atividades que falam sobre as características da crônica, tá bom?
Essas atividades vão da página 114 até a página 117, que é onde encerra a atividade em relação a essa primeira crônica. Aí iniciamos uma outra crônica, mas a gente vai deixar essa atividade para fazer uma outra oportunidade, tá bom? Então, atividade para vocês fazerem em casa, a leitura da crônica de Marta Medeiros, O Reinado do Celular, as atividades da página 14 até a página 17. Tudo bem, gente? Até mais, até a nossa próxima aula, e nós já vamos falar sobre um outro gênero textual. Hoje nós encerramos o gênero crônica.